Muito bem, de volta com o TVMA News desta segunda-feira, dia 11 de março. Muito obrigado a você que chega agora à telinha da TVMA. Nós temos aí imagens ao vivo, os olhos eletrônicos da SMTT mostrando o trânsito para a gente na manhã desta segunda-feira. Para muita gente, a semana depois do carnaval de 9 dias, para muita gente foi o carnaval de 9 dias. Hoje é dia de ajeitar tudo. E já teve muita confusão no trânsito, houve uma batida seríssima no bairro da Serraria, inclusive interrompendo o serviço de fornecimento de energia. E temos aí agora imagens para você da SMTT. E eu também quero fazer uma casadinha, porque as placas dos automóveis vão mudar e vai ser a tal da placa do Mercosul. Vamos ver detalhes então na reportagem a partir de agora. Estamos na sede do Detran, na parte alta de Maceió, para trazer informações, já que parece que a polêmica envolvendo as placas Mercosul está longe de ter um fim. Não tem data para, inclusive, acabar. Depois de muitos adiamentos e suspensões liminares, o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, está orientando os estados que não aderiram ainda ao novo sistema que aguardem novas análises que estão sendo feitas pelo órgão. Por enquanto, o prazo final para a implantação em todo o Brasil é 30 de junho de 2019. Nós estamos aqui no Detran para saber como anda para Alagoas esta situação. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Sérgio Adriano, que é chefe de controle de veículos, e explica inicialmente para a gente como o Detran de Alagoas está acompanhando todo esse imbróglio que envolve as placas Mercosul. Bom dia. Bom dia. O Detran de Alagoas resolveu aguardar as decisões do Denatran em relação a isso. Houve uma provocação do nosso diretor-presidente em uma reunião que houve recentemente em Brasília. E houve uma recomendação do Denatran para que se aguardasse até 30 de junho os estados que ainda não haviam implantado a placa Mercosul. E Alagoas vai aguardar esse prazo, até para evitar inconstância em relação à implementação das novas placas. Agora, falando do estado de Alagoas ainda, quais são as novidades desta placa Mercosul para quem não conhece? E por que esta recomendação do Denatran agora? Olha, esse processo das placas Mercosul, houve algumas discussões em nível nacional, se colocam o selo do município, depois retira o selo do município, né? Há algumas discussões, algumas modificações que houve ao longo do processo e o Denatran, sabiamente, por cautela, resolveu aguardar e discutir um pouco mais essa questão com os estados e com os demais interessados para que o processo possa se consolidar, não causando transtornos à população. Quem já fez essa mudança, o que é preciso fazer neste caso para quem está em outros estados, já saiu à frente para poder acompanhar essa condição? Há uma dinâmica no sistema que foi pensada pelo Denatran. Aquele estado que já está utilizando a placa Mercosul, quando o veículo for transferido para um estado onde não existe ainda a placa Mercosul, vai haver a transformação para o formato anterior e vice-versa. Um estado que não está na placa Mercosul, se o veículo for transferido para um estado que já a utilize, haverá a modificação para a placa Mercosul. Paga alguma taxa para poder transferir, caso isso seja normalizado, por exemplo, Sérgio? Não, as taxas são cobradas, as taxas normais de cada estado. A taxa de transferência, a taxa de vistoria, né? Os valores da placa, isso sim depende de mercado, né? Da livre concorrência, ou depende do modelo de negócio instituído por cada unidade da federação. Agora, Sérgio, o que é a placa Mercosul? Para quem ainda não entendeu como funciona, o que é que de fato é essa placa Mercosul? Bom, a placa Mercosul ela é uma modificação do modelo. Nós utilizamos hoje uma placa que possui uma codificação de 3 letras e 4 números. A placa Mercosul, além do visual que é diferente, né, branca, azul, a placa normal é branca e azul, ela possui 3 letras, um número, uma letra e mais 2 números. Então haverá 4 letras e 3 números. Isso amplia o leque de codificações existentes. O processo de implantação da placa Mercosul, como está previsto, também possui uma rastreabilidade de toda a produção de placas a nível nacional. É uma coisa que hoje a gente não possui. Ele traz no bojo do projeto essa possibilidade de rastreamento de toda a produção das placas. Muito obrigado ao Sérgio Adriano, ele que é chefe de controle de veículos do Detran Alagoas, falando conosco a respeito das placas Mercosul.
um processo que ainda gera muitas dúvidas, que ainda tem indefinições. Até o dia 30 de junho, o Denatran dando esse prazo para que os estados possam se adequar e aguardar também as recomendações, o que é muito importante na padronização dessas questões dos números e letras em placas em veículos aqui no continente, e naturalmente aqui no Brasil não vai ser diferente. O Mercosul precisa exatamente desse controle para poder amarrar as coisas e evitar qualquer tipo de fraude. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Tá aí, muito obrigado ao querido Viderlan Araújo. Olha, uma boa notícia, o Instituto Federal de Alagoas lançou 2 editais direcionados a portadores de diplomas de graduação. Os processos seletivos visam o preenchimento de 80 vagas, olha só que boa notícia, em cursos de especialização totalmente, de graça, nas unidades do Agreste, Arapiraca e também aqui em Maceió, no Benedito Bentes. Mais informações, atenção que a gente vai colocar aí na telinha para você no www.ifal.edu.br. Vamos repetir? www.ifal.edu.br. Ótima oportunidade. Fica de olho, 80 vagas é um número bem mesmo interessante. Vamos fazer o seguinte, já temos aí, vou até virar para cá. Não fique bravo, mas chegou a hora do imposto de renda. Até dia 30 de abril tem que declarar. E não tem escapatória, porque já faz anos que a Receita não adia o prazo de entrega. Então é 30 de abril e ponto. Como declarar? O nosso contador de plantão, Fernando Palmeira. 236 mil declarantes do imposto de renda em Alagoas. Fique atento, que iremos falar exatamente sobre esse tema que é de suma importância e imprescindível. Até o último dia, o último minuto, o último segundo de abril, você não pode ficar desatento, porque tem problemas de multa caso você não entregue pontualmente a sua declaração do imposto de renda. Não houve mudanças relevantes em relação a esse tema quanto à legislação. Algumas pequenas alterações via sistema, como por exemplo a questão da doméstica. A doméstica ela passou agora o limite de dedução do INSS, passou para R$ 1.200,32. Anteriormente era R$ 1.170. E este ano, notícia ruim é que este ano é o último ano que a Receita Federal vai considerar essa despesa como dedução, a não ser que mude a legislação. No mais na questão de modernização do sistema, houve realmente algumas mudanças. A parte de pensão alimentícia, rendimento para quem recebe a pensão, teve algumas adicionais. E do ponto de vista do contribuinte, ele tem que ficar atento ao prazo, realmente é um prazo um pouco mais curto se comparado aos outros anos. Começou no dia 7 ao invés do dia 1º, como de costume. Que ele tem que ficar atento em relação à documentação para que não haja problema em relação a isso. Vamos mostrar mais ou menos como é. Aqui a gente vai fazer um passo a passo. Vamos acompanhar aqui Lameia fazendo uma simulação de uma declaração do imposto de renda da pessoa física. A plataforma do sistema permaneceu praticamente a mesma em relação ao ano passado. Essa aba aqui coloca-se a identificação do cliente, do contribuinte, melhor dizendo. Todos os dados dele completos, coloca-se nessa parte, data de nascimento, endereço, qual a ocupação principal dele, essas informações cadastrais. Caso ele tenha algum dependente ou alimentando, é nessa parte que coloca. Importante dizer que este ano, qualquer dependente ou qualquer alimentando, caso o contribuinte os possua, é obrigatório o CPF. Ano passado foi a partir de 8 anos de idade. Agora não mais. Qualquer idade tem que obrigatoriamente apresentar o CPF, na condição de dependente ou alimentando. Então, relativamente a uma novidade desse ano. Rendimentos que ele recebeu de pessoa jurídica, coloca-se aqui nesse campo. Rendimentos que ele porventura recebeu de pessoas físicas, é o caso de aluguel, quem recebeu pensão alimentícia, nessa coluna que se coloca. Essa é uma novidade do sistema. Eles colocaram essa aba aqui, pensão alimentícia e outros. Até ano passado só existia a palavra outros. Eles deram uma melhorada em relação a isso. Rendimentos isentos e não tributáveis, a questão da poupança, por exemplo, é aqui que se coloca e o contribuinte pode escolher as opções. É importante que ele lembre de buscar junto à instituição bancária o seu respectivo comprovante de rendimentos, informe de rendimentos. É aqui que se coloca a questão da aposentadoria, pagamentos efetuados. É aqui que se coloca o campo
das possíveis ou não deduções. Despesa com instrução dele e dos seus dependentes, ele pode colocar aqui. Despesas médicas, despesas com hospitais. É nesse campo aqui que se coloca todas essas informações. Doações. Doações efetuadas. Nesse campo aqui, posterior. Aqui que se coloca. É importante, Fernando, a gente lembrar que em relação a essa parte de pagamentos efetuados, o contribuinte ele tenha muito cuidado para que a informação seja colocada de maneira bem adequada, bem correta quanto aos números que ele recebeu dos profissionais que prestaram serviço para ele. Porque é nesse campo aqui onde há uma maior incidência de malha fina. Agora, para aqueles que não têm a obrigação de declarar, qual é o limite aí da renda? Ok. Quem ganhou abaixo de R$28 mil, R$559, ele não está obrigado a declarar. Não teve conjuntura de bens superior a R$300 mil, mas é importante dizer que qualquer pessoa, mesmo que não esteja na condição de obrigado a prestar informação, ela pode declarar. A própria norma, ela dá essa opção. A questão da multa, ela tem um valor mínimo, ainda sempre conservado durante alguns anos, de R$ 165,74. Dependendo do valor do tributo a pagar, pode chegar a 20% do valor do tributo. Por exemplo, eu tenho um tributo aí a pagar de R$10 mil. 20% dá R$2 mil. Então, no lugar de R$ 665,74, passará a R$2 mil. O prazo é importante a gente lembrar novamente até o dia 30 de abril, à noite do dia 30 de abril. Estamos aqui prestando esse serviço para você não esquecer da obrigatoriedade da sua declaração do imposto de renda pessoa física. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Mello no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao Fernando Palmeira. Só para repetir, até o dia 30 de abril. Você já pode baixar o programa e iniciar a sua declaração. Olha, uma notícia que acaba de chegar. 3 viaturas, temos até uma foto aqui, 3 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar um princípio de incêndio dentro de uma loja que nós estamos aí vendo da Casa Leia, que vende cosméticos. Tudo isso no Shopping Pátio, localizado lá na parte alta, né? O Shopping Pátio Maceió. A loja fica bem pertinho da praça de alimentação e, felizmente, o fogo já foi controlado. Eu agradeço demais a Polane Santos, que produziu aí, apurou essas informações. Os bombeiros ainda não sabem as causas do princípio de incêndio, repito, na Casa Leia, no Shopping Pátio, e tudo já terminou bem, graças a Deus, e também ao serviço do Corpo de Bombeiros. Olha, gente, eu vou fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem uma matéria muito importante para você que abusou do sol durante o carnaval e está com a pele daquele jeito. Já já os detalhes na reportagem. Até já.